pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da Em Frente. Hoje trazendo uma dica muito importante para você sobre farmacologia. Vamos entender o conceito de meia-vida de um medicamento, que é um conceito que inclusive já foi tema de questão de prova. Então pega o seu bloquinho de notas porque eu estou te trazendo dicas cruciais para a sua aprovação. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu quero apenas te informar que lá no nosso site você encontra vários materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Falar sobre a meia-vida de um medicamento parece bobagem, mas é um conceito que é bastante frequente em provas e muitas pessoas têm dificuldade de memorizar. Mas para você memorizar, o jeito mais fácil é entendendo o conceito. Quando você faz a administração de um medicamento no paciente, uma parte desse medicamento vai ser absorvida pelo organismo do paciente e uma outra parte vai ser eliminada. Então, quando você administra um medicamento, uma parte fica ali no organismo do paciente sendo absorvida para realmente fazer a ação, esperada para aquele medicamento, mas uma outra parte desse medicamento vai ser eliminada. Alguns medicamentos são eliminados do organismo mais rapidamente do que outros e a velocidade com que vai acontecer a eliminação de parte do medicamento no organismo depende da meia-vida de cada um desses medicamentos. A meia-vida de um medicamento, basicamente, é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco seja reduzida pela metade. Então, a meia-vida de um medicamento é o tempo necessário para que lá no plasma sanguíneo a concentração daquele medicamento que foi administrada seja reduzida pela metade. É o tempo necessário para que uma parte desse medicamento, ou seja, para que metade desse medicamento seja eliminada do nosso organismo. Isso significa dizer que quando você fala meia-vida de um medicamento, significa que é o tempo em que metade da dose que você administrou foi eliminada do organismo do paciente ou da pessoa que recebeu essa medicação. Por que é importante saber sobre meia-vida de um medicamento? A meia-vida de um medicamento é um parâmetro farmacocinético de extrema importância, porque basicamente é a meia-vida de um medicamento que vai determinar a frequência com que a gente vai fazer a administração desse medicamento, para que a gente consiga manter uma concentração terapêutica constante no sangue. A gente precisa garantir que no sangue do paciente, em nível plasmático, a gente tenha garantida ali a quantidade suficiente do medicamento que é necessária para que o medicamento faça o seu efeito e consiga de fato resolver o problema daquele paciente. Para fazer a prescrição médica e determinar a posologia de um medicamento, o profissional precisa saber qual é a meia-vida daquele medicamento. É com base nesse parâmetro que o profissional vai determinar quantas doses serão administradas e com que frequência isso vai acontecer. É daí que surgem as posologias, o medicamento sendo administrado, por exemplo, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Por que o medicamento está sendo administrado dentro dessa posologia, dentro dessa frequência de horário? Justamente para garantir essa concentração terapêutica do medicamento no sangue, de modo que o paciente consiga ali ter, seja a sua dor ou qualquer outra patologia sendo tratada adequadamente pelo medicamento, garantindo que mesmo tendo uma parte desse medicamento sendo eliminada pelo organismo, a gente tem também uma concentração ali sendo mantida no sangue para fazer a terapêutica proposta ali do tratamento. A meia-vida é influenciada por diversos fatores, inclusive a idade do paciente, o seu estado de saúde, a função renal e hepática, a via de administração desse medicamento. Nós temos alguns medicamentos que possuem uma meia-vida curta e outros que têm uma meia-vida mais longa. Em geral, aqueles medicamentos que têm uma meia-vida curta, ou seja, uma meia-vida de menos de 12 horas, são medicamentos que deverão ser administrados com mais frequência ao longo do dia.
são aqueles medicamentos que a gente administra de 2 em 2 horas, de 6 em 6 horas ou de 12 em 12 horas. Então, os medicamentos que têm essa meia-vida curta são administrados mais vezes ao longo do dia, justamente porque a meia-vida é o tempo em que metade desse medicamento já foi eliminada do organismo. E a gente precisa garantir que ao longo do dia, até que o paciente se recupere, a concentração plasmática ali, terapêutica do medicamento seja mantida constantemente no sangue. Então, para isso, o profissional faz ali a posologia, né? Determina a frequência de administração desse medicamento com base justamente na meia-vida deste fármaco. Aqueles medicamentos que têm uma meia-vida mais longa, geralmente mais de 24 horas, são medicamentos que podem ser administrados uma vez ao dia ou até mesmo uma vez por semana, porque a gente vai conseguir nesse período manter uma concentração terapêutica adequada no sangue, fazendo ali o efeito esperado daquele medicamento. Então é muito importante você entender o que é essa meia-vida, porque isso implica na frequência de administração de um medicamento. São exemplos de medicamentos de meia-vida curta o paracetamol, a dipirona, a aspirina, que são medicamentos que a gente acaba administrando várias vezes ao dia, de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Agora, como exemplo de medicamentos de meia-vida longa, nós temos, por exemplo, a levotiroxina, a metformina, são medicamentos que o paciente faz uso apenas uma vez ao dia, justamente porque a meia-vida desse medicamento é mais longa e a gente consegue garantir que o paciente recebendo o medicamento uma vez ao dia, ele vai ter ali no sangue uma concentração terapêutica do medicamento sendo mantida constantemente. Então, a meia-vida é uma informação super importante para os médicos, para os farmacêuticos, para garantir que o paciente receba a dose correta do medicamento e que o tratamento seja realmente eficaz e seguro. Para facilitar ainda mais o seu entendimento, eu posso te dar mais alguns exemplos práticos de como esse conceito se aplica no dia a dia. Aquele paciente que tem uma dor crônica, que está recebendo ali para analgesia um medicamento que tem uma meia-vida curta, ele pode precisar tomar doses adicionais daquele medicamento durante o dia, justamente para manter a sua dor sob controle, porque a gente precisa manter a concentração terapêutica do medicamento ali no sangue para controlar essa dor, para fazer realmente o efeito de analgesia. E se é um medicamento de meia-vida curta, a gente vai precisar de doses adicionais para garantir esse efeito constante ali no organismo do paciente. Um paciente diabético que toma um medicamento de meia-vida longa, como por exemplo a metformina, é um paciente que pode precisar de verificações ali dos níveis glicêmicos com menos frequência do que aquele paciente que recebe um medicamento de meia-vida curta. Porque se é um medicamento de meia-vida longa, a gente já consegue assegurar que durante aquele período os níveis glicêmicos desse paciente estão sob controle. Apesar de tudo isso, é importante que você entenda que a meia-vida de um medicamento é apenas um parâmetro farmacocinético. É óbvio que a concentração plasmática de um medicamento também pode sofrer influência de outros fatores. E é aí que se complementa o conhecimento do profissional médico que está prescrevendo o medicamento, porque ele vai conseguir também fazer associação com a condição clínica do paciente, identificando também os outros fatores que podem afetar a concentração do medicamento no sangue e, consequentemente, trazer repercussões ali no tratamento proposto. Então, é muito importante que o paciente, siga as orientações do profissional prescritor, do profissional que prescreveu o medicamento, porque é um profissional que vai saber muito mais do que a meia-vida do medicamento. É um profissional que vai fazer a avaliação do paciente e vai prescrever o medicamento, seguindo, claro, também esse parâmetro de meia-vida, mas considerando também as outras condições que o paciente apresenta e que podem também influenciar na concentração do medicamento para que a gente consiga ali ter a terapêutica, sendo realizada de forma eficaz e segura. Agora você já entendeu com facilidade o que é a meia-vida de um medicamento. Como eu falei para você, lá no nosso site você encontra vários materiais que são focados na sua aprovação. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas.